Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para dar continuidade, ao vídeo que eu gravei ontem, sobre as 70 semanas de Daniel, ok? Então, esse vídeo aqui é a segunda parte daquele vídeo, ok? Onde estaremos aí, pela bondade de Deus, concluindo o assunto das 70 semanas proféticas de Daniel. Tá ok? Então, continuando, meus irmãos, não deixem aí de assistir o primeiro, tá? Para você entender este, você precisa assistir o primeiro, porque este aqui é uma continuação do primeiro vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe os nossos vídeos e deixa aí os seus comentários, tá ok? Qualquer dúvida é só nos perguntar aí abaixo do vídeo, que estaremos aí na medida do possível respondendo os irmãos. Vamos lá, continuando então, meus irmãos, conforme eu pontuei ontem, 69 semanas já se cumpriram, tá? Já se cumpriram dentro das 70 semanas de Daniel, ok? Então só existe aí agora uma semana para se concluir, as 70 semanas. Então só falta só uma semana de 7 anos para totalizar as 70 semanas de Daniel. Tá ok? Essa última semana de 7 anos, ela acontece no final, ok? No final da humanidade, ou nos fins dos tempos, quando o anticristo aparece no cenário do mundo, ok? Como um político, como um homem poderoso sobre a terra, aí se inicia os últimos 7 anos finais da humanidade, que é a 70ª semana de Daniel, conforme está escrito aqui, ó, no versículo 26. Eu tinha falado 25, mas não é 26, que diz: depois das 62 semanas, será morto o ungido. Esse ungido aqui é Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe, ok? Como eu falei, esse príncipe aqui está com P minúsculo. Então, logo, esse príncipe aqui é uma referência ao anticristo, tá ok? Que há de vir, destruirá a cidade. Esse povo aqui, deste príncipe, é os romanos. Foi o exército romano, os soldados romanos, que destruíram a cidade e o santuário, ok? Que foi o templo ali em Jerusalém no ano 70. Isso aqui aconteceu. Há pessoas que digam que esse texto aqui tem duplo sentido, é dúbio. Aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, ok? A mando, se eu não me engano, do general Tito, E também acontecerá no fim dos dias, na última semana. Tudo indica que, segundo essa interpretação, que entende que esse texto aqui é dúbio, o povo aqui deste príncipe, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário lá em Israel. Aí diz aqui, ó, continuando: e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aí o versículo 27 diz: Ele, ele aqui não é Jesus. Os amilenistas vão dizer que esse ele aqui é Jesus, que fez uma aliança com muitos, mas que no meio da aliança, ou no meio da semana, no meio da semana, que é na metade,
ele desfez, ok? Como diz aqui, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Pode ver que o assolador aqui está intrinsecamente ligado a ele aqui. Esse ele aqui que começa aqui no versículo 27 é o mesmo ele que termina o versículo 27, que é o assolador. Entendeu? Que é o anticristo, que é uma referência ao anticristo e não a Cristo. Os amilenistas dizem que é Jesus, que fez uma aliança, né, com muitos na semana, mas na metade da semana ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí eles falam que esse cessar do sacrifício, seria no caso a oração, etc., e a oferta de manjares foi foi cessado, mas nós não vemos isso, né? Nós não vemos isso. Nós vemos que o povo ainda continuava orando, buscando a Deus, né? Por mais que escondidos com medos ali, né, dos judeus e dos romanos, eles ainda estavam reunidos, orando, buscando ao Senhor. Isso nós vemos nos evangelhos, ok? Então, isso aqui não pode ser Cristo. Logo, isso aqui é uma indicativa, uma indicação clara do anticristo, ok? Que fará uma aliança com muitos. Por que muitos e não todos? Porque nem todos vão aceitar o seu, o seu reinado. Tem muita gente que acha que o anticristo vai se alinhar com todo mundo, que todo mundo vai servir o anticristo. Não, irmãos. Ah, porque lá em Apocalipse 13 fala que toda a terra se maravilhou da besta. Espera aí, a palavra todo, toda, não quer dizer todos, no sentido individual, tá? Nem todos na Bíblia são todos. Ficou meio contraditório, né? Mas é a verdade. A palavra todo não quer dizer todas as pessoas no sentido individual. Isso é fato, nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que toda a Judéia ia ter com Jesus. E aí, como é que nós interpretamos isso? Será que era todo mundo mesmo? Todas as pessoas no sentido individual que iam ter com Jesus? Não, nem todo mundo, entendeu? Era só mais os que creiam, ou que criam, né, em Jesus que iam ter com ele. Os que não criam nele nem saíam do seu lugar, ok? Então, todos na Bíblia não quer dizer todos no sentido individual, né? Isso vai depender do contexto, para dizermos que é todos mesmo no sentido individual, tá? Então, a gente precisa entender isso. E quando você faz uso do Strong, né? Quando você vai lá para os originais, você vai ver que o grego ele é bem claro em dizer que todos não é todos no sentido individual, tá? Que pode haver uma variação aí dentro dessa palavra na gramática, né, normativa aí do grego, ok? Então, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade, isto é, nos 3 anos e meio dessa última semana, que é de 7 anos, no finalzinho dos tempos, que é os 7 anos que nós dizemos que é a grande tribulação, que na verdade a grande tribulação começa depois dos 3 anos e meio, ok? São 7 anos, que dividido em duas partes vai dar 3 anos e meio e 3 anos e meio. No começo dos 7 anos até os 3 anos e meio não é grande tribulação, irmãos, ok? Grande tribulação começa do finalzinho dos 3 anos e meio para frente. Aí que o negócio começa, tá? Aí é perseguição, é morte, enfim, aí começam os flagelos de Deus cair, né, sobre a terra e etc. Que é as taças, que é as trombetas, os selos,
Claro que tem a ordem cronológica, né, dentro de Apocalipse. Estou falando aqui de forma, como é que fala? Aleatória, tá? Não estou narrando cronologicamente. Mas lá tá a forma cronológica em Apocalipse. É só você ler lá. Então, a grande tribulação começa, na verdade, dos 3 anos e meio da última semana para frente, e não antes. Ok? Por quê? Porque antes ele fará uma aliança com muitos. Ele vai dar um de bonzinho, ele vai dar um de bacana, sabe? Aquele bom moço e etc. Mas, né, na metade da semana, que é essa última semana, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Isso aqui está relacionado ao culto, à oração, né? A devoção a Deus. Ele vai proibir que os cristãos, né, os servos de Deus, orem, cultuem e etc. E ele vai se proclamar Deus. Ele vai querer glória para ele, adoração para ele, entendeu? Culto para ele. É isso que está dizendo aqui. Aí acontece o que está descrito lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo, se eu não me engano, 4, quando o apóstolo Paulo fala que quando houver, ou quando as pessoas falarem, né? Paulo tinha isso aqui em mente, a paz e segurança, né? Todo mundo tranquilo e etc. Aí Paulo fala, olha, quando falarem isso, quando disserem isso, aí sobrevirá repentina destruição, que é o que está escrito aqui, ó, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha aí, entendeu? Esse ele aqui não pode ser o Senhor Jesus, porque o ele que começa aqui termina aqui embaixo, entendeu? Ah, mas o ele aqui no começo do versículo 27 está em E maiúsculo. Como que o irmão explica isso? É porque é simples, todo começo de frase, irmãos, né? Começo de uma narração tem que ser com letra maiúscula, né? Isso é fato, né? Pessoas que conhecem um pouco aí de gramática e etc., sabem muito bem disso. Não quer dizer que esse ele, porque está em maiúsculo, quer dizer que é Jesus. Não, tá? Mas enfim, continuando, 69 semanas se cumpriram, ok? Desde a, a ordem para edificar Jerusalém, a cidade, até, né, a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, ok? Continuando aqui, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 25. 70 semanas e 62 semanas, totalizando 69 semanas. Daniel 9:25. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, semanas, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a primeira vinda, isto é, nascimento ou aparecimento do Messias, o ungido. Certos expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C. que começou a ser contado, né? Esses 483 anos. Quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, esse decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja de 457 a.C., o ano em que Esdras, né, voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade.
Esdras capítulo 4, versículo 12, 13, 16, capítulo 4, versículo 11 e 23. Nesse caso, os 483 anos terminaram em 27, ok? Em 27 depois de Cristo, o ano em que Jesus começou seu ministério. Será tirado o Messias, Daniel 9, 26. Depois das 7 semanas, versículo 25, e mais 62 semanas, um total de 69 semanas, 483 anos, duas coisas aconteceriam. Primeiro, o Messias seria tirado, isto é, crucificado. Isaías 53, versículo 8 fala isso. E segundo, o povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo refere-se ao exército romano, que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Você pode conferir isso na sua Bíblia, em Lucas capítulo 21, versículo 20. Um comentarista também bom, né? Histórico, foi Flávio Joséfo, também falou acerca disso. Inclusive na sua obra História aos Hebreus, se eu não me engano, acho que é História dos Hebreus, algo mais ou menos assim, ele fala sobre essa destruição, tá, de Jerusalém e do templo, tá ok? Pelo exército romano. E Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, versículo 1, Lucas 21, versículo 20. Jesus olhou para o templo, né? Os discípulos mostraram para ele a estrutura do templo, etc. Aí ele falou o quê? Olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada, né? Então, Jesus estava ali profetizando a destruição do templo, que ocorreria no ano 70 depois dele, ok? O príncipe, como eu já havia dito, refere-se ao anticristo no fim dos tempos, ok? No fim dos tempos, tá? Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato, tá vendo? De tempo. Eu falei átomo, né? Mas não é átomo, tá, irmãos? É hiato de tempo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana, ok? E o início. Então, segundo aqui a visão do nosso pastor Felipe, juntamente com o pastor Rafael Míquio, que é os expositores aqui, né, os escritores deste material que eu estou utilizando, que é o Apocalipse Simplificado, eles dizem que a última semana, o início dela se teve, ocorreu já no comecinho ali do ano 70, né? No comecinho ali já aconteceu o primeiro riquício da última semana, tá? Outras pessoas dizem que o início vai ser mesmo no início da grande tribulação, tá? Eu já vejo mais ou menos assim. Eu acho que as 69 ela se dá até a destruição. Até a destruição. E aí fica uma última semana para ser cumprida, que é quando o anticristo aparece no cenário mundial e assim começa a grande tribulação. Para mim, eu vejo mais coerente isso. Mas eu respeito aqui a visão do nosso amigo, né? Que, diga-se de passagem, é um excelente expositor e comentarista, enfim, grande homem de Deus, tem um conhecimento assim maravilhoso, né? Aprendi muito com esses homens. Mas continuando aqui, alguns concluem que esse período de tempo corresponde ao período da igreja. Somente aqueles que fazem distinção entre igreja e Israel. Porém, esse período ocorre, segundo as Escrituras, entre a ascensão de Cristo aos céus
e a manifestação do anticristo, tá? Continuando, ele firmará um concerto por uma semana, Daniel 9:27. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir, versículo 26, e Israel marca o início, tá vendo, da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era. Parece que aquele já mudou, né, um pouco, porque fica um pouco meio, sei lá, meio como é que eu posso dizer, superficial. Se aconteceu lá na destruição do templo, o início da última semana, ou se vai acontecer na sessão, né? Ou na aparição, melhor dizendo, do anticristo. Ok? Pode ser que começou lá um riquíssimo, um pedacinho, né? Mas não o início do início, vamos dizer assim, tá? Porque nós acreditamos que a 70ª semana ela acontece nos últimos 7 anos, tá? Da presente era, ok? Então é isso. E acontece quando o anticristo aparece no cenário da humanidade, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Quando ele diz que a vinda do Senhor, o arrebatamento e etc., não acontece sem que antes venha o quê? Vem a apostasia, ok? E a manifestação do filho da iniquidade, o filho do pecado, enfim, né? Que é o anticristo. Então, o arrebatamento não pode acontecer sem que antes essas duas coisas aconteçam. E é um texto muito ignorado por muitos pastores, pregadores. Eles não fazem uso destes versículos e dessa passagem, porque sabe que se falar isso na igreja vai contradizer o que eles pensam, né? Principalmente o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo, que diz que a gente pode ser arrebatado a qualquer hora, a qualquer momento, mas se fizer uma leitura minuciosamente, né, de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 a seguir, vão ver que não é bem assim. O arrebatamento não pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque a apostasia deliberada, da forma como está ali descrita e que faz ligação com o que Jesus falou em Mateus 24, Lucas 21, ainda não aconteceu. Então, primeiro precisa acontecer essa apostasia, que é um afastamento de Deus de forma abrangente, né? É algo nunca visto em todos os tempos, porque muitos podem dizer assim, não, mas a apostasia já acontece desde o começo do mundo. Não, peraí, a apostasia que Paulo está falando ali, né? Saindo um pouco fora do assunto aqui, já voltamos, é uma apostasia de forma nunca vista em toda a humanidade. Vai ser uma apostasia em grande escala, tá? Em grande proporção, ok? Onde milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs, né, servas de Deus, vão abandoná-lo, ok? Vão se apostatarem da fé, uma vez dada a eles, ok? Conforme Judas vai dizer em Judas 1,16, se eu não me engano, ou é 6, tá? Então, ou melhor, Judas 1, versículo 3, se eu não me engano. Então, a primeira coisa que deve acontecer é a apostasia. E segunda, a manifestação do anticristo. Tá ok? Que dá início à 70ª semana. Aqui a Bíblia ensina o seguinte. Primeiro, o príncipe que fará o concerto com muitos é o anticristo. Mas ainda camuflado naquela ocasião. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao 10, conforme eu disse, né? Começa ali no versículo 3 e vai até o 10. 1 João 2, versículo 18. O anticristo certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos, no tocante à disputa territorial. Daniel 11, versículo 39. Isso é fato. Essa disputa territorial, irmão, sempre foi uma causa assim de muita importância para Israel. Por quê? Porque eles querem tomar lá o lugar que eles dizem que é dele.
né? Que eles dizem que é deles, que é a região ali, né? Da mesquita e tal. Eles querem tirar aquela mesquita dali, né? Mesquita de Maomé, que tudo indica que está em cima do templo de Salomão. É uma briga danada, né? A questão ali palestiniense ali é uma briga que já dura muito tempo com os muçulmanos, né? Segundo, na metade dos 7 anos, após 3 anos e meio, o príncipe romperá seu concerto com Israel, né? Declarar-se-á Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, tudo indica que vai haver um terceiro templo, proibirá a adoração ao Senhor, repito, proibirá a adoração ao Senhor, 2 Tessalonicenses 2:4, isso é fato. Daí entra a questão lá do versículo 27, né? Que ele fará cessar o sacrifício, né? As ofertas de manjares. O sacrifício ali, irmãos, não é no sentido literal, ali é no sentido espiritual. Hoje, sacrifícios é as nossas orações, né? A oferta de manjares é a nossa devoção a Deus, é a nossa gratidão, é a nossa fidelidade, né? Hoje, quem oferece esses sacrifícios a Deus somos nós. Pedro vai falar isso em 1 Pedro capítulo 1, quando Pedro chama a gente de sacerdotes, ok? Fomos feitos sacerdotes diante de Deus para oferecer a Ele sacrifícios espirituais, que são, né, as ofertas de manjares, que tem um sentido espiritual por detrás, não é só literal, porque quando nós falamos isso, as pessoas entendem como literal, né? Como no Antigo Testamento, onde se fazia todos aqueles ritos, né? Não, hoje é diferente. O sacrifício contínuo hoje é a oração que nós temos que orar todos os dias, tá? É a palavra que nós temos que ler. Estão entendendo, irmãos? Então, é isso. Continuando. Ele proibirá a adoração ao Senhor, segundo Tessalonicenses 2:4, e assolará a Palestina. Reinará por 3 anos e meio. Apocalipse 11, versículo 1 e 2, e Apocalipse 13, versículo 4 ao 6. 3. A importância, né? A importância profética da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Daniel 12, versículo 10 e 11. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Mateus 24, versículo 15. Os crentes no período da grande tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próxima estará a vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 33. A vinda do Messias, segundo Tessalonicenses 2:8, Apocalipse 19, versículo 11 ao 20, ocorrerá no fim dos 7 anos e não antes. Tá vendo, irmãos? Aí vocês entendem o porquê da ressurreição do último dia, tá? O segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, isto é, a besta, terá poder somente durante 42 meses, que totalizam aí 3 anos e meio, né? Apocalipse 11, versículo 1 e 2, e Apocalipse 13, versículo 4 e 6 diz isso. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Daniel 12, versículo 7. Então a grande tribulação, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana, que é de 7 anos, conforme já pontuamos isso, ela é dividida em 2 partes, ok? Como eu disse, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação mesmo, de perseguição, de morte, etc. Então, o poder que se dará ao anticristo vai ser daqui para frente, tá? Daqui para frente, ok? Sobre a asa das abominações,
perdão. Nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. Apocalipse 11, versículo 2. 5. Abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Então, quando nós virmos a abominação desoladora de qual falou Daniel, aí a gente que vê e lê, que possamos entender que a vinda do Senhor está próxima e que já estamos na grande tribulação. Ok? 6. A tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Para destruir o anticristo e para começar seu reino milenar. É conforme Paulo disse, né, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que o Senhor o destruirá pelo sopro de sua boca, né, no resplendor da sua vinda. Ok? Então, quando Jesus vier, ele destrói o anticristo, mata-o e